Um bilionário segue secretamente sua faxineira até uma casa abandonada e se depara com uma cena que mudará sua vida para sempre. 5 crianças esperando pela mãe, que trabalha 14 horas por dia para sustentar a família. Mas quando ele descobre a verdade por trás dessa situação, o chão se abre sob seus pés. Sebastião Montemor nunca prestou atenção real nos funcionários de sua empresa. Para ele, as pessoas que limpavam, organizavam e mantinham o edifício empresarial Monte Verde eram apenas rostos que passavam despercebidos pelos corredores. Aos 42 anos, o empresário havia construído um império tecnológico focado exclusivamente nos números, nas planilhas e nos lucros que cresciam mês após mês. Mas tudo começou a mudar numa manhã qualquer, quando ele chegou mais cedo que o habitual ao escritório. O elevador se abriu no 12º andar e lá estava ela, Valentina, a faxineira que trabalhava na empresa há quase 3 anos. Ela estava ajoelhada no chão, limpando uma mancha no carpete com uma dedicação que chamou sua atenção. Não era apenas o trabalho mecânico que ele esperava ver, mas algo diferente, quase desesperado, na forma como ela esfregava cada centímetro do tecido. "Bom dia, senhora Valentina", disse Sebastião, tentando ser cordial. A mulher levantou o rosto rapidamente, e foi nesse momento que ele notou algo que nunca havia percebido antes. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se tivesse passado a noite chorando. Valentina tinha cerca de 35 anos, cabelos castanhos sempre presos em um coque simples, e usava o uniforme azul da empresa de limpeza com uma dignidade que impressionava. "Bom dia, senhor Sebastião", respondeu ela, tentando disfarçar a voz embargada. "Desculpe, já vou terminar aqui e sair do seu caminho." "Não tem problema", disse ele, mas ficou observando enquanto ela guardava os materiais de limpeza com pressa excessiva. As mãos dela tremiam ligeiramente e Sebastião percebeu que ela verificava o relógio a cada poucos segundos. Durante os dias seguintes, o empresário começou a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. Valentina chegava sempre às 5 da manhã, 1 hora antes do início oficial do expediente. Trabalhava com uma intensidade impressionante, como se cada tarefa fosse questão de vida ou morte. E sempre, sem exceção, às 11h30 da manhã, ela largava tudo o que estava fazendo e corria para o elevador. "Aonde será que ela vai com tanta pressa?" Sebastião se perguntava, observando da janela de sua sala, enquanto Valentina atravessava o estacionamento quase correndo, dirigindo-se ao ponto de ônibus. A curiosidade crescia a cada dia. Sebastião notou que ela sempre voltava do almoço com os olhos ainda mais cansados, como se aquele intervalo, que deveria ser de descanso, fosse na verdade mais trabalho. Às vezes, ela chegava com pequenos machucados nas mãos ou com o uniforme ligeiramente sujo, como se tivesse estado fazendo alguma atividade física pesada. Talvez ela tenha outro emprego, pensou inicialmente. Mas havia algo na expressão dela que sugeria que não se tratava apenas de trabalho extra. Era uma mistura de urgência, preocupação e um tipo de determinação que ele nunca havia visto em ninguém. Na sexta-feira daquela semana, Sebastião tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele cancelou uma reunião e decidiu descobrir o que Valentina fazia durante o horário de almoço. Às 11h20, posicionou-se discretamente próximo ao elevador, fingindo verificar alguns documentos. Pontualmente às 11h30, Valentina apareceu no corredor. Ela caminhava rápido, verificando o relógio constantemente, com uma expressão de ansiedade que fez o coração de Sebastião apertar sem que ele entendesse por quê. Havia algo de maternal, de protetor naquela pressa toda. Sebastião desceu pelo elevador ao lado e saiu do prédio alguns minutos depois dela. Subiu em seu carro, um BMW preto, e decidiu seguir o ônibus que Valentina havia tomado. A sensação era estranha. Ele nunca havia feito algo assim antes, mas uma força inexplicável o impulsionava a descobrir a verdade.
O ônibus parou em um bairro que Sebastião conhecia apenas de nome, Vila Esperança. Era uma região simples, com casas pequenas e ruas de paralelepípedo. Ele estacionou a uma distância segura e viu Valentina descer rapidamente, caminhando por ruas cada vez mais estreitas. O empresário a seguiu a pé, mantendo distância suficiente para não ser percebido. O coração dele batia acelerado, misturando curiosidade com uma sensação estranha de que estava prestes a descobrir algo importante. Valentina virou em uma esquina e Sebastião apressou o passo para não perdê-la de vista. Foi quando ele a viu parar diante de uma casa pequena e simples, mas que claramente era habitada. A construção tinha paredes de tijolos aparentes, um pequeno jardim com algumas plantas bem cuidadas e janelas com cortinas coloridas que davam um ar acolhedor ao lugar. Não era uma casa abandonada como o título poderia sugerir, mas definitivamente era a moradia de uma família com poucos recursos. Sebastião se escondeu atrás de uma árvore próxima e observou. Valentina abriu o portão com uma chave e antes mesmo que chegasse à porta da frente, 5 crianças saíram correndo da casa. 5 crianças de idades diferentes, que se atiraram nos braços dela com uma alegria e um alívio que fizeram o empresário engolir seco. Mamãe, mamãe chegou! Gritava uma menina de cabelos cacheados que parecia ter cerca de 8 anos. Tia Vale! Tia Vale! Exclamavam 2 outras crianças menores, que pareciam ter entre 4 e 6 anos. Havia também um menino que aparentava ter cerca de 10 anos, que ajudava uma criança ainda menor a caminhar até Valentina. 5 crianças. 5 crianças que claramente a esperavam com ansiedade, que dependiam dela, que viam nela a pessoa mais importante de suas vidas. Sebastião sentiu um nó na garganta ao ver a cena. Valentina abraçou todas as crianças ao mesmo tempo e ele podia ver que ela estava chorando de emoção e alívio. Era como se cada volta para casa fosse um encontro após uma longa separação, mesmo que se tratasse apenas do intervalo do almoço. Como vocês estão? Comeram direitinho? Fizeram as tarefas? Perguntava Valentina, verificando cada criança como uma mãe verificaria filhos após um dia inteiro longe de casa. Sim, tia Vale, o Joaquim ajudou a gente com o dever de casa, respondeu a menina de cabelos cacheados. E a Carolina cuidou do Benjamin quando ele chorou, acrescentou o menino mais velho. Sebastião percebeu que havia uma organização, uma estrutura naquela família. As crianças se ajudavam mutuamente, cuidavam umas das outras e tratavam Valentina com um misto de amor filial e gratidão profunda que era impossível de ignorar. Mas o que mais impressionou o empresário foi ver Valentina abrir uma sacola que trazia consigo. Ela tirou de lá sanduíches, frutas e até alguns doces, distribuindo tudo entre as crianças com o cuidado de quem divide um tesouro precioso. Era claro que ela havia comprado aquela comida com seu próprio dinheiro, provavelmente economizando centavo por centavo para poder alimentar todas aquelas crianças durante seu breve intervalo de almoço. Agora eu preciso voltar para o trabalho, disse Valentina após cerca de 20 minutos. Mas vocês sabem que eu volto logo à noite, né? As crianças assentiram, mas Sebastião podia ver a tristeza em seus rostos. Elas não queriam que ela fosse embora. Queriam ficar mais tempo com a pessoa que claramente era o centro de suas vidas, sua fonte de segurança e amor. Tomem cuidado, não abram a porta para ninguém. E se acontecer alguma coisa, vocês sabem o número da tia Valentina, certo? Disse ela, beijando a testa de cada criança. Certo, mamãe, responderam em coro, usando diferentes formas de se referir a ela. Algumas chamavam de mamãe, outras de tia Vale, mas todas com o mesmo tom de amor e respeito. Sebastião viu Valentina sair da casa com os olhos novamente marejados, caminhando rapidamente de volta ao ponto de ônibus. Ele ficou observando as crianças pela janela, vendo como elas se organizavam sozinhas, como cuidavam umas das outras, como havia uma maturidade prematura em seus gestos que tocou profundamente o coração do empresário.
Durante o caminho de volta ao escritório, Sebastião não conseguiu tirar aquela cena da cabeça. 5 crianças. 5 crianças que dependiam completamente de Valentina, que a esperavam ansiosamente, que viam nela toda a segurança e amor de que precisavam. E ela, trabalhando com uma dedicação quase sobrenatural, correndo durante o almoço para cuidar delas, voltando sempre cansada e emocionada. Mas por que ela nunca mencionou essas crianças? Se perguntava Sebastião enquanto subia no elevador. Por que mantém isso em segredo? E por que 5 crianças? Será que são todas filhas dela? As perguntas se multiplicavam em sua mente. Havia algo naquela situação que não fazia sentido. Valentina parecia ter cerca de 35 anos e as crianças tinham idades muito variadas. Seria possível que ela tivesse tido 5 filhos? E se sim, por que morava em condições tão simples, trabalhando tanto, se esforçando tanto apenas para conseguir alimentá-las durante o almoço? Quando chegou ao escritório, Sebastião não conseguiu se concentrar no trabalho. Ele ficava olhando pela janela, esperando Valentina voltar do almoço. E quando ela finalmente chegou, ele a observou atentamente. Ela parecia ainda mais cansada que quando havia saído, mas havia uma determinação em seus olhos que impressionava. Era como se aqueles 20 minutos com as crianças lhe dessem força para continuar trabalhando com a mesma intensidade de sempre. Durante o resto da tarde, Sebastião a observou trabalhando. Valentina limpava cada canto do escritório com uma meticulosidade impressionante. Organizava cada detalhe como se fosse a coisa mais importante do mundo. E sempre verificava o relógio, contando os minutos até poder voltar para casa e reencontrar aquelas 5 crianças. Quem são essas crianças? Pensava Sebastião, sentindo uma mistura de curiosidade e admiração crescendo em seu peito. E por que uma mulher tão dedicada, tão trabalhadora, tão claramente amorosa, precisa viver em condições tão difíceis? Quando o expediente terminou, ele viu Valentina guardar seus materiais de limpeza com a mesma pressa de sempre. Ela se despediu educadamente dos colegas e correu para o elevador, claramente ansiosa para chegar em casa e reencontrar as crianças que a esperavam. Sebastião ficou em seu escritório mais tempo que o habitual, olhando pela janela e pensando no que havia presenciado. Aquela cena simples, uma mulher voltando para casa para cuidar de crianças, havia mexido com ele de uma forma que não conseguia explicar. Havia algo de puro, de verdadeiro naquele amor, naquela dedicação, que fazia tudo o que ele considerava importante parecer pequeno e insignificante. Amanhã vou descobrir mais, decidiu Sebastião, sentindo que havia encontrado algo que mudaria sua perspectiva sobre tudo. Preciso entender quem são essas crianças e por que Valentina dedica sua vida inteira a elas. A noite chegou, mas o empresário não conseguiu parar de pensar nas 5 crianças correndo para abraçar Valentina, na forma como ela as alimentou com tanto carinho e na expressão de amor puro que viu nos olhos de todos eles. Havia uma história ali, uma história que ele precisava conhecer. Uma verdade que pressentia ser muito mais profunda e emocionante do que jamais poderia imaginar. Sebastião passou o fim de semana inteiro pensando no que havia presenciado. As imagens daquelas 5 crianças correndo para abraçar Valentina não saíam de sua mente. Ele tentou trabalhar, assistir televisão, até mesmo sair para jantar com alguns amigos empresários, mas nada conseguia tirar sua atenção daquela cena tocante que havia testemunhado. Na segunda-feira pela manhã, chegou ao escritório determinado a descobrir mais sobre a vida de sua funcionária. Não se tratava apenas de curiosidade. Havia algo naquela situação que mexia profundamente com ele, despertando sentimentos que não sabia que possuía. Às 5 da manhã, como sempre, Valentina chegou para trabalhar. Sebastião a observou mais atentamente desta vez, notando detalhes que antes passavam despercebidos. As roupas dela eram simples, mas sempre limpas e bem cuidadas. Os sapatos, embora gastos pelo tempo, estavam sempre engraxados.
Havia uma dignidade na forma como ela se apresentava que impressionava. "Bom dia, senhor Sebastião", cumprimentou ela ao vê-lo no corredor, mais cedo que o habitual. "Bom dia, Valentina." "Você sempre chega muito cedo", comentou ele, tentando puxar conversa. "Gosto de começar o dia com calma, senhor. Assim consigo organizar melhor o trabalho", respondeu ela. Mas Sebastião percebeu uma sombra de preocupação passar por seus olhos. Durante a manhã, o empresário a observou trabalhando. Valentina não apenas limpava, ela organizava cada detalhe com um cuidado extraordinário. Ajeitava as plantas, alinhava os quadros, reorganizava os materiais de escritório com uma precisão quase artística. Era como se cada tarefa fosse executada com amor, não apenas com obrigação. Às 11h15, Sebastião viu Valentina começar a mostrar sinais de ansiedade. Ela verificava o relógio constantemente, acelerava o ritmo de trabalho e seus movimentos ficavam mais nervosos. Às 11h25, ela já estava guardando os materiais de limpeza com pressa. Desta vez, Sebastião decidiu ser mais direto em sua investigação. Desceu para o estacionamento alguns minutos antes dela e posicionou seu carro de forma a poder segui-la mais facilmente. Quando viu Valentina subir no ônibus, ele iniciou o percurso já conhecido até a Vila Esperança. Mas hoje seria diferente. Em vez de apenas observar de longe, Sebastião decidiu que precisava entender melhor aquela situação. Estacionou o carro mais próximo da casa e caminhou até uma posição onde conseguia ouvir as conversas. Como no dia anterior, as 5 crianças correram para receber Valentina assim que ela abriu o portão. Mas hoje, Sebastião prestou mais atenção aos diálogos. "Tia Vale, a Isadora teve febre durante a noite", disse o menino mais velho, que parecia ter cerca de 12 anos. "Febre? Meu Deus, Rodrigo, como ela está agora?", perguntou Valentina, com uma preocupação genuína na voz que fez o coração de Sebastião apertar. "Melhorou depois que eu fiz aquele chá que a senhora ensinou", respondeu uma menina de cabelos cacheados. "Mas ela ainda está meio abatida." Sebastião viu Valentina entrar rapidamente na casa e voltar carregando no colo uma menina pequena, que parecia ter cerca de 4 anos. A criança estava pálida e se agarrava ao pescoço de Valentina como se ela fosse sua salvação. "Minha princesinha, como você está se sentindo?", murmurou Valentina, beijando a testa da criança para verificar a temperatura. "Melhor agora que a mamãe chegou", respondeu a menina com uma voz fraca que partiu o coração do empresário. "Mamãe chegou sim, e a mamãe sempre vai chegar", disse Valentina, balançando a criança suavemente. "Agora vamos comer alguma coisa para você ficar forte, está bem?" Sebastião observou fascinado enquanto Valentina organizava o almoço para as 5 crianças. Ela havia trazido sopa em uma garrafa térmica, pães frescos, frutas e até um remédio natural feito em casa. Cada criança recebia atenção individual, como se fosse a única no mundo. "Joaquim, você comeu café da manhã direito?", perguntou ela ao menino mais novo, que parecia ter cerca de 6 anos. "Comi sim, tia Vale. A Carolina fez aquele mingau gostoso que a senhora ensinou", respondeu ele, sorrindo timidamente. "E você, Benjamin, dormiu bem?", perguntou ao menino de aproximadamente 8 anos. "Dormi, mas tive aquele pesadelo de novo", confessou ele, baixando a cabeça. Valentina imediatamente se ajoelhou na altura dele e o abraçou carinhosamente. "Lembra do que eu sempre digo sobre os pesadelos? Eles são apenas lembranças ruins tentando nos assustar, mas aqui você está seguro. Aqui você tem uma família que te ama muito." Sebastião sentiu os olhos marearem ao presenciar aquela cena. Havia um amor tão puro, tão verdadeiro naquelas interações que ele nunca havia visto nem mesmo em famílias ricas que conhecia. Valentina tratava cada criança como se fosse o maior tesouro do mundo. "Agora eu preciso fazer uma coisa importante", disse Valentina, após certificar-se de que todas as crianças estavam alimentadas. "Preciso conversar com vocês sobre nossa situação.
As crianças se sentaram em volta dela, prestando atenção com uma seriedade que impressionou Sebastião. Havia uma maturidade naqueles pequenos rostos que sugeria que eles haviam enfrentado dificuldades além da idade. "Vocês sabem que eu trabalho muito para cuidar de vocês, né?" começou Valentina. "E às vezes a tia Vale fica muito cansada, mas nunca vou desistir de vocês." "Nós sabemos, tia Vale", disse Carolina, a menina de cabelos cacheados. "E nós também cuidamos uns dos outros quando a senhora não está." "Isso mesmo", concordou Rodrigo. "Somos uma família e famílias se ajudam." Sebastião percebeu então algo que o deixou ainda mais intrigado. As crianças não se pareciam fisicamente entre si, nem com Valentina. Havia diferenças marcantes na cor da pele, no tipo de cabelo, nas feições. Era como se fossem de famílias completamente diferentes. "Mas eu tenho uma preocupação", continuou Valentina. "O dinheiro está ficando mais apertado. Eu consegui mais um trabalho de limpeza em outro prédio à noite, mas isso significa que vou chegar mais tarde em casa." "Ah, não tem problema, tia Vale", disse Joaquim. "Nós nos cuidamos bem." "Eu sei que vocês são muito maduros e responsáveis", disse ela. "Mas vocês são crianças. Merecem ter alguém cuidando de vocês, não o contrário." Sebastião viu lágrimas escorrendo pelo rosto de Valentina enquanto ela falava. Era claro que a situação estava pesando muito sobre ela, que ela estava se sacrificando além de suas forças para cuidar daquelas 5 crianças. "Tia Vale, a gente não se importa de ficar sozinhos um pouco mais", disse Benjamin. "O importante é que a senhora sempre volta." "Sempre volto, meu amor. Sempre vou voltar", prometeu Valentina, abraçando todas as crianças novamente. Foi nesse momento que Sebastião ouviu algo que o deixou completamente chocado. Uma das crianças, a pequena Isadora que estava doente, murmurou baixinho: "Tia Vale é a única pessoa que nunca nos abandonou." A frase atingiu Sebastião como um raio. Abandonou. Aquelas crianças haviam sido abandonadas e Valentina as havia acolhido. De repente, tudo começava a fazer sentido. A dedicação extrema, o sacrifício pessoal, a forma como ela tratava cada criança como se fosse sua própria filha. "Eu prometo que vamos encontrar uma forma de melhorar nossa situação", disse Valentina. "Talvez eu consiga um trabalho que pague melhor, ou quem sabe uma casa maior para vocês brincarem mais." "Nós não precisamos de casa maior, tia Vale", disse Carolina. "Nós só precisamos da senhora." Sebastião teve que se afastar por um momento, sentindo que estava invadindo um momento muito íntimo daquela família, mas ao mesmo tempo sabia que precisava entender completamente aquela situação. Havia algo naquela história que o tocava profundamente, que despertava nele sentimentos que nunca havia experimentado. Quando voltou à posição de observação, viu Valentina se preparando para voltar ao trabalho. Como sempre, a despedida era emocionante. Cada criança recebia um beijo, um abraço demorado e uma promessa de que ela voltaria logo. "Cuidem uns dos outros", disse ela. "Lembrem-se das regras. Não abram a porta para estranhos, não saiam de casa sozinhos, e se acontecer qualquer emergência, liguem para o número que está na geladeira." "Pode deixar, tia Vale", responderam as crianças em coro. Sebastião seguiu Valentina de volta ao escritório, mas desta vez sua mente estava fervilhando com perguntas. Se aquelas crianças não eram filhas biológicas dela, como haviam chegado até sua vida? Por que ela havia assumido a responsabilidade por 5 crianças? E mais importante, como ela conseguia sustentar todas elas com o salário de faxineira? De volta ao escritório, Sebastião observou Valentina com novos olhos. Agora entendia por que ela chegava tão cedo. Provavelmente saía de casa antes das crianças acordarem para conseguir trabalhar mais horas. Entendia por que ela parecia sempre cansada. Estava claramente trabalhando além de suas forças para sustentar aquela família improvisada. Durante a tarde, ele a viu trabalhando com a mesma dedicação de sempre, mas agora percebia que cada movimento dela era motivado por algo muito maior que um simples emprego.
Ela estava lutando pela sobrevivência e pelo bem-estar daquelas 5 crianças que dependiam completamente dela. Às 6 da tarde, quando o expediente oficial terminava, Sebastião viu Valentina não ir embora como os outros funcionários. Em vez disso, ela pegou materiais de limpeza e se dirigiu para outro andar do prédio. Ela está trabalhando horas extras, percebeu Sebastião, seguindo-a discretamente. No 15º andar, que abrigava outra empresa, Valentina estava limpando os escritórios, com a mesma dedicação que demonstrava em seu trabalho oficial. Sebastião percebeu que ela havia conseguido um trabalho extra, provavelmente ganhando por hora, para aumentar sua renda. Enquanto a observava trabalhar sozinha naquele andar vazio, Sebastião sentiu uma admiração crescente por aquela mulher. Valentina estava literalmente se matando de trabalhar para cuidar de 5 crianças que não eram nem mesmo suas filhas biológicas. Era um nível de altruísmo e dedicação que ele nunca havia presenciado. Às 8 da noite, quando Valentina finalmente terminou o trabalho extra e se dirigiu ao elevador, Sebastião tomou uma decisão. Ele precisava saber a verdade completa sobre aquela situação. Precisava entender como aquelas 5 crianças haviam chegado à vida de Valentina e por que ela havia assumido uma responsabilidade tão grande. "Com licença, Valentina", disse ele, aproximando-se dela no corredor. Valentina se sobressaltou, claramente não esperando encontrar o patrão ali àquela hora. "Senhor Sebastião, o senhor ainda está aqui?" "Estava terminando alguns trabalhos", mentiu ele, "mas notei que você também está trabalhando muito tarde." "Ah, sim", disse ela, baixando os olhos. "Consegui umas horas extras para complementar a renda." "Valentina, posso fazer uma pergunta pessoal?" disse Sebastião, tentando ser o mais delicado possível. Ela o olhou com surpresa e um pouco de apreensão. "Claro, senhor." "Você tem família? Filhos?" perguntou ele, observando atentamente sua reação. O rosto de Valentina se contraiu ligeiramente e Sebastião viu uma sombra de dor passar por seus olhos. "Por que o senhor quer saber?" "Porque percebo que você trabalha muito, mais que qualquer pessoa que eu conheça. E me preocupo com o bem-estar dos meus funcionários", disse ele, tentando soar sincero. Valentina ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse decidindo o quanto poderia revelar. Finalmente, ela suspirou profundamente. "Eu cuido de algumas crianças, Sr. Sebastião. Elas dependem de mim, por isso preciso trabalhar bastante." "Algumas crianças?" pressionou ele suavemente. "São 5, admitiu ela, vendo que não havia como esconder. 5 crianças que precisam muito de cuidado e atenção." "5 filhos?" perguntou Sebastião, fingindo surpresa. Valentina hesitou novamente, e ele viu uma luta interna refletida em seu rosto. "Não exatamente filhos meus, senhor. É uma situação complicada." "Complicada como?" insistiu ele. "Senhor Sebastião, com todo o respeito, isso é algo muito pessoal", disse Valentina, claramente desconfortável com a conversa. "Você está certa, me desculpe", disse Sebastião, percebendo que havia pressionado demais. "Só quero que saiba que se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode contar comigo." Valentina o olhou com surpresa. Em 3 anos trabalhando na empresa, aquela era a primeira vez que o patrão demonstrava qualquer interesse pessoal por sua vida. "Obrigada, Sr. Sebastião. Isso significa muito para mim", disse ela, emocionada. Quando Valentina finalmente saiu do prédio, Sebastião ficou no escritório, pensando na conversa. Ela havia confirmado que cuidava de 5 crianças, mas deixado claro que não eram suas filhas biológicas. A situação era complicada, nas palavras dela. "O que significa complicada?" se perguntava Sebastião. "Como 5 crianças que não são suas filhas acabaram sob sua responsabilidade? E por que ela se sacrifica tanto por elas?" As perguntas se multiplicavam em sua mente, mas uma coisa estava clara. Valentina era uma mulher extraordinária, com um coração maior que qualquer pessoa que ele já havia conhecido. E agora, mais do que nunca,
Ele estava determinado a descobrir a verdade completa sobre aquela família improvisada que havia tocado seu coração de uma forma que não conseguia explicar. A noite chegou, mas Sebastião sabia que não conseguiria dormir até entender completamente aquela história. Havia algo naquela situação que mexia com ele profundamente, que o fazia questionar tudo o que considerava importante na vida. E ele tinha a sensação de que a verdade seria ainda mais impactante do que imaginava. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa para Sebastião. Ele não conseguia se concentrar nas reuniões, nos relatórios, nem mesmo nas decisões importantes da empresa Tecnologia Avançada Monte Verde. Sua mente estava completamente ocupada com pensamentos sobre Valentina e aquelas 5 crianças que haviam invadido seu coração sem pedir permissão. Na quinta-feira dessa semana, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de apenas observar, Sebastião resolveu investigar mais profundamente a situação. Chegou ao escritório mais cedo que o habitual e foi direto à sala de recursos humanos, onde conseguiu acesso aos dados pessoais de Valentina. O que encontrou ali o deixou ainda mais intrigado. Valentina Esperança Silva, 34 anos, solteira, sem filhos registrados. Endereço: Rua das Acácias, 127, Vila Esperança. Exatamente onde ele havia visto a casa simples com as 5 crianças. Referências de trabalhos anteriores mostravam uma sequência de empregos de limpeza em diversos estabelecimentos, sempre com excelentes recomendações. Sem filhos registrados, murmurou Sebastião, confirmando suas suspeitas. Então, realmente não são filhas biológicas dela. Naquela manhã, quando Valentina chegou para trabalhar, Sebastião a observou com ainda mais atenção. Notou que ela carregava uma sacola maior que o habitual, cheia de medicamentos infantis, roupas pequenas e materiais escolares. Era claro que ela estava se preparando para cuidar das necessidades das 5 crianças durante todo o dia. Às 11h30, como sempre, Valentina correu para seu intervalo de almoço. Desta vez, Sebastião a seguiu com uma determinação diferente. Ele precisava entender completamente aquela história, custasse o que custasse. Chegando à Vila Esperança, estacionou o carro e caminhou até uma posição mais próxima da casa. Hoje, em vez de apenas observar, ele decidiu que tentaria ouvir as conversas mais claramente. Havia um terreno baldio ao lado da casa, com algumas árvores que ofereciam boa cobertura. Como sempre, as 5 crianças correram para receber Valentina. Mas hoje Sebastião percebeu algo diferente. Rodrigo, o menino mais velho, parecia preocupado com alguma coisa. Tia Vale, preciso contar uma coisa importante, disse ele assim que Valentina entrou na casa. O que foi, meu filho? Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela imediatamente alerta. Ontem de noite, depois que a senhora saiu para trabalhar, apareceu um homem aqui na porta. Ele disse que conhecia minha história e que queria me levar embora. Sebastião sentiu o coração acelerar ao ouvir essas palavras. Que homem! Que história! E por que alguém quereria levar Rodrigo embora? Meu Deus, Rodrigo! E o que você fez? Perguntou Valentina com uma preocupação genuína que transparecia em sua voz. Lembrei do que a senhora sempre ensina, não abrir a porta para estranhos, mas ele ficou insistindo, dizendo que era meu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sebastião viu através da janela Valentina abraçar Rodrigo com uma força protetora que o emocionou profundamente. Seu pai nunca mais vai te fazer mal, meu amor, disse ela, com uma voz firme, mas cheia de emoção. Aquele homem perdeu o direito de ser chamado de pai no dia em que te machucou e te abandonou na rua. Sebastião engoliu seco. Rodrigo havia sido abandonado na rua por seu próprio pai. De repente começava a entender a complexidade daquela situação. Eu sei, tia Vale, eu não quero voltar para aquele lugar nunca mais, disse Rodrigo. Aqui é minha casa de verdade.
Vocês são minha família de verdade. E sempre vai ser assim, prometeu Valentina. Agora vamos comer, que eu trouxe aquela sopa que vocês gostam. Enquanto distribuía a comida, Sebastião ouviu Valentina conversando com cada criança individualmente, e cada conversa revelava um pedaço da história que partia seu coração. Carolina, como você está se sentindo hoje? Perguntou a uma menina de cerca de 9 anos. Melhor, tia Vale. Só tive pesadelo 2 vezes essa semana, respondeu Carolina, como se ter pesadelos fosse algo rotineiro em sua vida. E do que você sonhou, minha princesa? Com aquela casa onde eu morava antes, com os gritos e com aquelas pessoas que não cuidavam de mim direito, disse a menina, baixando os olhos. Sebastião sentiu uma dor profunda no peito. Carolina também havia sido resgatada de uma situação ruim. Começava a perceber que cada uma daquelas crianças tinha uma história de abandono, negligência ou sofrimento. Lembra do que eu sempre digo sobre os sonhos ruins? Disse Valentina, acariciando os cabelos de Carolina. Eles são só lembranças do passado tentando nos assustar. Mas o passado já passou. Agora você tem uma família que te ama, uma casa segura e um futuro cheio de coisas boas. Eu sei, tia Vale. É só que, às vezes, eu tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho, confessou Carolina. Isso nunca vai acontecer, meu amor. Eu prometo que nunca vou deixar nada de ruim acontecer com vocês. Enquanto isso, Sebastião observava as outras crianças. Joaquim, o menino mais novo, brincava silenciosamente com alguns brinquedos velhos, mas bem cuidados. Benjamin desenhava em um caderno, criando imagens coloridas de uma família feliz. E Isadora, que estava se recuperando da febre, dormia tranquilamente no sofá, coberta com um cobertor que claramente havia sido feito à mão por Valentina. Tia Vale, posso te fazer uma pergunta? Disse Benjamin, levantando os olhos do desenho. Claro, meu amor. Pode falar. Por que você cuida de nós? Por que você nos escolheu? Perguntou ele, com uma inocência que partiu o coração de Sebastião. Valentina parou o que estava fazendo e se ajoelhou na altura de Benjamin. Sebastião viu lágrimas brilharem em seus olhos enquanto ela escolhia cuidadosamente as palavras. Sabe, Benjamin, às vezes na vida a gente encontra pessoas especiais que precisam de amor e cuidado. E quando isso acontece, nosso coração cresce tanto que consegue amar essas pessoas como se fossem nossa família desde sempre. Mas deve ser muito difícil cuidar de 5 crianças sozinha, insistiu Benjamin. Às vezes é difícil, sim, admitiu Valentina. Mas vocês sabem o que acontece quando algo é difícil, mas vale muito a pena? A gente encontra força que nem sabia que tinha. E vocês me dão essa força todos os dias. Como? Perguntou Joaquim, se juntando à conversa. Cada sorriso de vocês, cada abraço, cada obrigado que vocês falam, cada progresso na escola, tudo isso me dá força para trabalhar, para lutar, para nunca desistir de dar o melhor para vocês. Sebastião teve que se afastar por um momento, sentindo os olhos marejados. A conversa que estava presenciando era mais tocante que qualquer filme, mais real que qualquer história que já havia ouvido. Valentina não estava apenas cuidando daquelas crianças. Ela estava reconstruindo suas vidas, curando suas feridas emocionais, oferecendo amor incondicional para pequenos que haviam sido rejeitados pelo mundo. Quando voltou à posição de observação, ouviu Valentina contando uma história que mudaria sua compreensão para sempre. Vocês querem saber como cada um de vocês chegou até mim? Perguntou ela. As crianças assentiram com entusiasmo, mesmo que provavelmente já soubessem a história. Rodrigo foi o primeiro. Eu o encontrei numa noite de chuva, dormindo embaixo de uma marquise, perto da empresa onde eu trabalhava há alguns anos. Ele estava com frio, com fome e muito assustado. Quando perguntei onde estavam seus pais, ele me contou que o pai havia batido nele e o expulsado de casa. Sebastião sentiu uma raiva profunda crescer em seu peito. Como alguém podia fazer isso com uma criança? Eu não podia deixar ele na rua,
continuou Valentina. Levei ele para casa, dei comida e carinho, e desde então ele é meu filho do coração. E eu, tia Vale? Perguntou Carolina. Você, minha princesa. Eu encontrei na porta do hospital onde eu trabalhava limpando. Você estava com uma senhora muito idosa, que não conseguia mais cuidar de você. Ela me pediu, com lágrimas nos olhos, para dar a você o amor que ela não podia mais oferecer. E a senhora aceitou na hora, disse Carolina sorrindo. Na hora, confirmou Valentina. Como eu poderia dizer não para aqueles olhos lindos que precisavam tanto de carinho? Sebastião estava completamente absorvido na história. Cada criança havia chegado à vida de Valentina de uma forma diferente, mas todas tinham algo em comum. Precisavam de amor, cuidado e uma segunda chance na vida. Benjamin veio depois, continuou Valentina. Ele estava morando com uns parentes que não tratavam ele bem. Um dia, ele fugiu de casa e acabou me encontrando na praça onde eu costumava levar o Rodrigo e a Carolina para brincar. Eu estava com tanta fome, lembrou Benjamin, e a tia Vale dividiu o lanche dela comigo. E quando você me contou sua história, eu soube que não podia deixar você voltar para aquele lugar, disse Valentina. Então você veio morar conosco também. E o Joaquim e a Isadora? Perguntaram as outras crianças, mesmo conhecendo a resposta. Esses dois chegaram juntos, disse Valentina, olhando carinhosamente para os dois menores. Eles são irmãos de verdade e estavam morando na rua depois que perderam os pais em um acidente. Uma amiga minha que trabalha no abrigo social me pediu se eu podia cuidar deles temporariamente, até encontrarem uma família adotiva. Mas aí a gente se apaixonou pela tia Vale, disse Joaquim, sorrindo. E eu me apaixonei por vocês, respondeu Valentina, e o temporário virou para sempre. Sebastião estava completamente emocionado com aquela revelação. Valentina havia literalmente salvado 5 crianças de situações terríveis, oferecendo a elas não apenas um teto e comida, mas amor verdadeiro, segurança emocional e a chance de ter uma família real. Mas foi nesse momento que ele ouviu algo que o deixou completamente chocado. Tia Vale, disse Isadora com sua vozinha doce, posso contar para os outros sobre o menino da foto? Sebastião viu Valentina ficar ligeiramente tensa. Que foto, minha princesa? Aquela foto que a senhora guarda na gaveta, do menino que parece com o Benjamin, disse Isadora inocentemente. Ah, aquela foto, disse Valentina, claramente desconfortável. Talvez seja melhor não falar sobre isso agora. Mas quem é aquele menino, tia Vale? Insistiu Benjamin. Por que ele parece comigo? E por que a senhora sempre fica triste quando olha a foto? Sebastião viu Valentina lutar com as emoções. Era claro que havia algo doloroso relacionado àquela foto, algo que ela preferia manter guardado. É uma história muito triste, Benjamin, disse ela finalmente, sobre um menino que eu não consegui salvar. O coração de Sebastião parou por um momento. Um menino que ela não conseguiu salvar, que se parecia com Benjamin. Ele se chamava Gabriel, continuou Valentina com a voz embargada. Ele tinha a idade do Benjamin quando eu o conheci. Estava numa situação muito ruim, com uma família que não cuidava dele direito. E o que aconteceu com ele? Perguntou Carolina, sentindo a gravidade do momento. Eu tentei ajudar, mas... Valentina parou, claramente lutando contra as lágrimas. As autoridades disseram que eu não tinha direito de tirar ele daquela situação, que eu era apenas uma faxineira sem condições de cuidar de uma criança. Mas isso não é verdade, protestou Rodrigo. A senhora cuida da gente melhor que qualquer pessoa. Eu sei disso agora, disse Valentina, mas naquela época eu não tinha como provar. E o Gabriel partiu alguns meses depois, por causa da negligência da própria família. O silêncio que se seguiu foi devastador. Sebastião sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Valentina havia perdido uma criança que tentou salvar, e isso a motivou a dedicar sua vida a salvar outras.
Foi por causa do Gabriel que eu prometi nunca mais deixar uma criança precisando de ajuda sem fazer alguma coisa, disse Valentina, finalmente permitindo que as lágrimas escorressem. Cada um de vocês é minha forma de honrar a memória dele. Nesse momento, Sebastião ouviu algo que o deixou completamente sem chão. Tia Vale, disse Benjamin, hesitante. Eu acho que conheço esse Gabriel. Como assim, meu amor? Perguntou Valentina, surpresa. Antes de vir morar com a senhora, eu morava numa casa onde tinha um menino chamado Gabriel. Ele era mais novo que eu, mas a gente brincava junto às vezes. Valentina ficou pálida. Benjamin, me conta mais sobre esse Gabriel. Ele tinha cabelo castanho como o meu e sempre estava triste. Os adultos da casa não eram legais com ele. E um dia ele ficou muito doente e não melhorou. Sebastião viu Valentina levar a mão ao peito, como se estivesse tendo dificuldade para respirar. Benjamin, você lembra do sobrenome desse Gabriel? Perguntou ela com a voz trêmula. Lembro. Gabriel Montemor. Os adultos sempre falavam que o pai dele tinha muito dinheiro, mas que não queria saber dele. O mundo de Sebastião desabou completamente. Gabriel Montemor, seu sobrenome, sua família. De repente, memórias que ele havia tentado enterrar vieram à tona com força total. Gabriel era seu sobrinho. O filho de seu irmão mais novo, que havia se envolvido com drogas e perdido a guarda da criança para a família materna. Sebastião lembrava vagamente de ter ouvido que o menino havia morrido alguns anos atrás, mas nunca se interessou pelos detalhes. Nunca se importou o suficiente para investigar, para ajudar, para fazer qualquer coisa. Sebastião Montemor, o homem que se orgulhava de sua riqueza e sucesso, havia permitido que seu próprio sobrinho morresse por negligência. E agora, pela ironia cruel do destino, a mulher que tentou salvar aquele menino estava bem na sua frente, dedicando sua vida a salvar outras crianças. Gabriel Montemor, repetiu Valentina, como se o nome fosse uma oração. Eu tentei tanto salvar aquele menino. Tanto. A senhora fez o que podia, tia Vale, disse Benjamin, abraçando Valentina. E por causa do Gabriel, a senhora nos salvou. Ele não morreu em vão. Sebastião teve que se afastar definitivamente da casa. Suas pernas tremiam, sua respiração estava descontrolada e sentia como se todo o seu mundo tivesse sido virado de cabeça para baixo. A mulher que ele havia estado observando, admirando pela dedicação e amor, era a mesma pessoa que havia tentado salvar seu sobrinho, enquanto ele, o tio rico e poderoso, não moveu um dedo para ajudar. A caminhada de volta ao carro foi a mais longa de sua vida. Sebastião entrou no veículo e ficou ali sentado por longos minutos, tentando processar a magnitude do que havia descoberto. Valentina não era apenas uma faxineira dedicada cuidando de crianças abandonadas. Ela era uma heroína silenciosa, uma mulher que dedicou sua vida a salvar crianças depois de falhar em salvar Gabriel. Seu Gabriel, o menino que ele havia abandonado à própria sorte. Meu Deus, murmurou Sebastião, cobrindo o rosto com as mãos. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? A culpa que sentia era esmagadora. Enquanto ele acumulava riqueza e se orgulhava de seu sucesso, uma criança da própria família havia morrido por falta de cuidados adequados. E a única pessoa que tentou ajudar, que realmente se importou, foi Valentina. Uma mulher simples, que ganhava salário mínimo como faxineira. Naquele momento, Sebastião compreendeu que sua vida havia sido uma mentira. Todos os seus sucessos, toda a sua riqueza, todo o seu orgulho não significavam nada diante do fato de que havia falhado da forma mais fundamental possível. Havia falhado como ser humano. O drive de volta ao escritório foi um borrão de lágrimas e arrependimento. Sebastião sabia que precisava fazer algo, precisava de alguma forma reparar o irreparável. Não podia trazer Gabriel de volta, mas podia garantir que Valentina e as 5 crianças que ela havia salvado tivessem tudo o que mereciam e muito mais. A verdade havia destruído seu mundo,
mas também havia mostrado o caminho para sua redenção. Sebastião não conseguiu voltar ao escritório naquele dia. Dirigiu sem destino pelas ruas da cidade, com a mente fervilhando de memórias que havia enterrado há anos. Gabriel, seu sobrinho Gabriel, o menino que ele conhecera apenas de longe, em algumas reuniões familiares tensas, antes da família se desintegrar completamente. Lembrava-se vagamente de Maurício, seu irmão mais novo, que havia se perdido no mundo dos vícios aos 20 anos. Lembrava-se das brigas familiares, dos pedidos de ajuda que ele havia ignorado, considerando-os drama desnecessário. E lembrava-se de ter ouvido, anos depois, que Maurício havia tido um filho com uma mulher que também tinha problemas pessoais. Não é problema meu, havia pensado na época. Cada um que cuide da própria vida. Agora, sentado no carro estacionado em um lugar qualquer, Sebastião se odiava por cada uma dessas decisões. Gabriel havia sido seu sangue, sua família, e ele havia escolhido o distanciamento e a indiferença. Enquanto isso, Valentina, uma completa estranha, havia lutado com todas as forças para salvar aquele menino. Pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para seu advogado pessoal, Dr. Henrique Figueiredo. Henrique, preciso de informações sobre um caso antigo. Gabriel Montemor, meu sobrinho. Quero saber tudo o que aconteceu com ele. Sebastião, isso foi há anos. Por que você quer saber sobre isso agora? Apenas faça o que estou pedindo, por favor. É urgente. 2 horas depois, Henrique ligou de volta com um relatório que fez o coração de Sebastião se partir em pedaços. Gabriel havia passado os últimos anos de vida sendo negligenciado por uma família adotiva que só se importava com o dinheiro que recebia do governo para cuidar dele. Havia registros de desnutrição, de ferimentos inexplicáveis, de faltas constantes à escola. Houve algumas denúncias anônimas nos órgãos de proteção infantil, explicou Henrique. Uma mulher ligava constantemente, dizendo que conhecia a situação da criança e pedindo para que fosse investigado. Mas como ela não era família e não tinha recursos para contratar um advogado... Mas que mulher? Perguntou Sebastião, já suspeitando da resposta. Deixe-me ver. Valentina Esperança Silva. Trabalhava como faxineira no hospital onde o menino foi internado algumas vezes. Ela tentou até mesmo abrir um processo para conseguir a guarda, mas foi negado devido à sua situação financeira. Sebastião desligou o telefone sentindo-se ainda pior. Valentina havia lutado legalmente por Gabriel. Havia gastado dinheiro que não tinha em advogados, havia enfrentado o sistema, havia tentado todos os meios oficiais para salvar seu sobrinho. E ele, que tinha recursos, influência e poder para mudar tudo, havia escolhido ignorar a situação. Gabriel não resistiu a uma doença aos 7 anos, havia dito Henrique. Poderia ter sido tratado facilmente se tivesse recebido cuidados médicos adequados. 7 anos. A mesma idade aproximada de Benjamin agora. Sebastião imaginou como seria se Benjamin estivesse na situação que Gabriel havia enfrentado e sentiu uma dor física no peito. Como havia sido capaz de tanta frieza? Como havia permitido que uma criança da própria família morresse enquanto ele vivia em luxo e conforto? Naquela noite, Sebastião não dormiu. Ficou acordado pensando em Gabriel, em Valentina, nas 5 crianças que ela estava criando com tanto amor. Pensou em como seria diferente se ele tivesse feito a coisa certa há anos. Gabriel poderia estar vivo, crescendo em segurança, talvez até mesmo junto com as outras crianças que Valentina havia salvado. Na manhã seguinte, chegou ao escritório determinado a tomar uma atitude. Não podia trazer Gabriel de volta, mas podia garantir que Valentina nunca mais passasse dificuldades para cuidar das crianças que havia salvado. Podia garantir que ela tivesse todos os recursos necessários para continuar seu trabalho de amor. Às 11h30, como sempre, viu Valentina correr para o elevador. Desta vez, Sebastião a seguiu com um propósito completamente diferente.
Não ia apenas observar, ia confrontar a situação de frente e assumir suas responsabilidades. Chegou à Vila Esperança e, pela primeira vez, caminhou até a porta da casa. Seu coração batia acelerado enquanto tocava a campainha. Ouviu os passos rápidos de Valentina se aproximando. "Quem é?" perguntou ela através da porta. "Sou Sebastião Montemor, seu patrão. Preciso falar com você sobre algo muito importante." O silêncio que se seguiu foi tenso. Finalmente, a porta se abriu lentamente, revelando Valentina com uma expressão de surpresa e preocupação. "Senhor Sebastião, como o senhor soube do meu endereço? Aconteceu alguma coisa no trabalho?" Antes que ele pudesse responder, as 5 crianças apareceram atrás de Valentina, curiosas para ver quem era o visitante. Sebastião olhou para cada uma delas, vendo agora não apenas crianças necessitadas, mas pequenos heróis que haviam superado traumas inimagináveis, graças ao amor de Valentina. "Posso entrar? Preciso conversar com você sobre Gabriel", disse Sebastião, vendo Valentina empalidecer ao ouvir o nome. "Gabriel?" repetiu ela com a voz trêmula. "Como o senhor sabe sobre Gabriel?" "Por quê?" disse Sebastião, engolindo seco. "Gabriel Montemor era meu sobrinho." O impacto dessas palavras foi visível. Valentina levou a mão ao peito, apoiou-se na parede e, por um momento, Sebastião pensou que ela fosse desmaiar. Seu sobrinho?" conseguiu dizer, com os olhos se enchendo de lágrimas. "Gabriel era seu sobrinho e você nunca fiz nada para ajudar", completou Sebastião, sentindo o peso da vergonha. "Deixei uma criança da minha própria família morrer por negligência, porque achei que não era problema meu." As crianças ouviam a conversa sem entender completamente, mas percebendo a tensão no ar. Benjamin se aproximou de Valentina e segurou sua mão, oferecendo o conforto que sabia que ela precisava. "Entre", disse Valentina finalmente, abrindo espaço para Sebastião passar. "Mas saiba que não quero o dinheiro da sua culpa. Gabriel já morreu. Nada vai trazê-lo de volta." Sebastião entrou na casa simples, mas acolhedora. Tudo ali respirava amor e cuidado. Desenhos das crianças colados nas paredes, brinquedos organizados com carinho, plantas bem cuidadas nas janelas. Era mais lar verdadeiro do que sua mansão luxuosa jamais havia sido. "Eu sei que não posso trazer Gabriel de volta", disse Sebastião, sentando-se na cadeira que Valentina ofereceu. "E sei que não mereço seu perdão, mas preciso contar a verdade para você e para mim mesmo." "Que verdade?" perguntou Valentina, ainda visivelmente abalada. "A verdade é que eu sempre soube da existência de Gabriel. Sabia que meu irmão havia se perdido em vícios e que havia uma criança sofrendo por causa disso. Mas escolhi ignorar porque era mais fácil, mais cômodo." Sebastião viu lágrimas escorrendo pelo rosto de Valentina enquanto ele falava. "Você tem ideia de quantas vezes eu liguei para órgãos públicos pedindo ajuda para aquele menino?" disse ela, com a voz embargada. "Quantas noites eu perdi o sono pensando nele. Quantas vezes eu rezei para que alguém da família dele aparecesse para salvá-lo." "Eu deveria ter aparecido", admitiu Sebastião, sentindo as próprias lágrimas começarem a escorrer. "Era minha obrigação como tio, como ser humano, e falhei da pior forma possível." "Gabriel falava do tio", disse Valentina, com uma crueldade inconsciente que atingiu Sebastião como uma punhalada. "Nos últimos dias de vida, ele dizia que tinha um tio rico que ia aparecer para salvá-lo. Eu nunca tive coragem de dizer que ninguém viria." Sebastião dobrou-se sobre si mesmo, soluçando sem conseguir parar. A dor da culpa era física, real, insuportável. "Eu não vim aqui para pedir perdão", conseguiu dizer entre as lágrimas. "Vim aqui para assumir minha responsabilidade e fazer o que deveria ter feito há anos." "E o que seria isso?" perguntou Valentina, secando os próprios olhos. "Quero cuidar de vocês, de você e dessas 5 crianças. Quero garantir que nunca mais passem necessidades, que tenham tudo o que precisam e merecem."
Não quero caridade, disse Valentina firmemente. Não quero o dinheiro da sua culpa. Não é caridade, insistiu Sebastião. É responsabilidade. Gabriel deveria estar aqui com vocês, sendo amado e cuidado como essas crianças. Como eu falhei com ele, é minha obrigação cuidar da família que ele deveria ter tido. Rodrigo, que havia estado ouvindo a conversa, se aproximou timidamente. Tia Vale, quem é Gabriel? Valentina olhou para Sebastião, como se perguntasse se podia contar a verdade na frente das crianças. Gabriel era uma criança muito especial que eu conhecia há alguns anos, disse Sebastião, dirigindo-se diretamente a Rodrigo. Ele passava por dificuldades, como vocês passaram antes de chegar aqui. Mas eu, que poderia ter ajudado, escolhi não fazer nada. E por causa da minha omissão, Gabriel morreu. Como o Benjamin? Perguntou Carolina, se referindo aos pesadelos que Benjamin tinha sobre seu passado. Pior que o Benjamin, disse Sebastião. Gabriel nunca teve a sorte de encontrar alguém como a tia Valentina para salvá-lo. Mas a tia Vale tentou salvar ele, disse Benjamin, se juntando à conversa. Eu lembro dela tentando ajudar o Gabriel quando eles moravam na mesma casa que eu. Tentei, confirmou Valentina, mas não tive recursos suficientes, não tive poder suficiente, não tive ajuda suficiente. E agora eu quero oferecer tudo isso, disse Sebastião. Quero que vocês tenham a melhor casa, a melhor educação, os melhores cuidados médicos. Quero que nunca mais se preocupem com dinheiro para comida, para roupas, para qualquer coisa que precisem. Porque devemos confiar no Senhor? Perguntou Rodrigo com uma maturidade impressionante para sua idade. O Senhor abandonou Gabriel. Como sabemos que não vai abandonar a gente também? A pergunta atingiu Sebastião profundamente, mas ele admirou a coragem e a proteção que o menino demonstrava pela família. Vocês não sabem, admitiu Sebastião. Eu não mereço confiança, mas posso prometer que vou passar o resto da minha vida tentando compensar o que fiz de errado. E vou fazer isso cuidando de vocês como deveria ter cuidado do Gabriel. E se a gente disser não? Perguntou Carolina. Então eu vou respeitar a decisão de vocês, disse Sebastião. Mas vou continuar tentando provar que mudei, que aprendi, que quero fazer a coisa certa. Valentina olhou para as crianças e depois para Sebastião. Era claro que uma batalha interna estava acontecendo em sua mente. Essas crianças já sofreram traições suficientes na vida, disse ela finalmente. Já foram abandonadas por pessoas que deveriam tê-las protegido. Não posso arriscar que passem por isso novamente. Eu entendo, disse Sebastião. Mas me deixe provar que sou diferente agora. Me deixe honrar a memória do Gabriel, fazendo por vocês o que não fiz por ele. Como? Perguntou Valentina. Sebastião respirou fundo, sabendo que estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida. Primeiro, quero comprar uma casa grande e confortável para vocês. Um lugar onde as crianças tenham espaço para brincar, estudar e crescer com segurança. Não queremos sair daqui, disse Joaquim, abraçando-se à perna de Valentina. Esta é nossa casa. Então vamos reformar e ampliar esta casa, disse Sebastião rapidamente. Vamos torná-la perfeita para vocês, mantendo todas as lembranças e o amor que já existe aqui. E segundo? Perguntou Valentina. Segundo, quero estabelecer um fundo educacional para cada criança. Elas vão ter acesso às melhores escolas, cursos, tudo o que precisarem para realizar seus sonhos. Terceiro, continuou Valentina, testando sua determinação. Terceiro, quero que você nunca mais precise trabalhar como faxineira, a menos que seja sua escolha. Quero que você possa se dedicar integralmente a cuidar das crianças e a si mesma. E quarto, insistiu Valentina. Quarto, disse Sebastião com a voz embargada. Quero que Gabriel seja lembrado. Quero criar uma fundação em nome dele para ajudar outras crianças em situação de risco, para que ele não tenha morrido em vão. O silêncio que se seguiu foi profundo. As 5 crianças olhavam para Valentina, aguardando sua decisão.
Sebastião aguardava também, sabendo que o futuro de todos dependia das próximas palavras dela. "E se eu aceitar?", disse Valentina finalmente. "Qual seria sua contrapartida? O que você ganharia com isso?" "A chance de dormir em paz pela primeira vez em anos", respondeu Sebastião. "A chance de honrar a memória do meu sobrinho. E a chance de me tornar o homem que deveria ter sido desde o início." Valentina olhou para cada uma das crianças, vendo a esperança crescer em seus olhos. Olhou para Sebastião, procurando sinais de sinceridade. E, finalmente, olhou para a foto de Gabriel, que mantinha guardada na gaveta. "Gabriel", murmurou ela, como se estivesse conversando com o menino. "O que você acha? Será que devemos dar uma chance para o seu tio?" Foi Benjamin quem quebrou o silêncio. "Tia Vale, se o Gabriel pudesse falar, ele diria para a senhora dar uma chance. Ele diria que quer que a gente seja feliz." Valentina fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. "Está bem", disse ela, "mas com algumas condições." "Quais?", perguntou Sebastião, pronto para aceitar qualquer coisa. "Primeira, as crianças continuam sendo minha prioridade absoluta. Qualquer decisão que afete elas passa por mim primeiro." "Concordo completamente." "Segunda, nada de mudanças bruscas. Vamos com calma, respeitando o tempo de adaptação de cada criança." "Perfeito." "Terceira, se em algum momento eu perceber que você está causando qualquer tipo de sofrimento para essas crianças, você sai das nossas vidas imediatamente." "Justo." "E quarta", disse Valentina com lágrimas nos olhos, "você vai me ajudar a contar para elas sobre Gabriel. Elas merecem conhecer a história completa, entender por que você está aqui e o que isso significa." Sebastião assentiu, sabendo que seria uma das conversas mais difíceis de sua vida, mas também uma das mais importantes. "Quando começamos?", perguntou ele. "Agora", disse Valentina. "Se vamos fazer isso, vamos fazer direito desde o início." Naquele momento, na sala simples, mas cheia de amor daquela casa na Vila Esperança, começou a jornada de redenção de Sebastião Montemor. Uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas também o destino de 5 crianças que finalmente teriam todas as oportunidades que mereciam, em memória de um menino que não teve a mesma sorte. A transformação estava apenas começando. 6 meses haviam se passado desde aquele dia que mudou para sempre a vida de todos na pequena casa da Vila Esperança. O que começou como uma descoberta chocante havia se transformado na mais bela história de redenção e amor que Sebastião jamais poderia ter imaginado. A primeira mudança visível foi na própria casa. Sebastião cumpriu sua promessa de respeitar o ritmo das crianças, realizando as reformas aos poucos, sempre consultando cada uma delas sobre suas preferências. A casa ganhou novos quartos espaçosos, uma sala de estudos onde as crianças faziam suas tarefas, uma cozinha moderna onde Valentina podia preparar refeições nutritivas, e um jardim nos fundos onde todas brincavam juntas. Tio Sebastião, vem ver o que eu plantei!" gritou Joaquim, correndo em direção ao empresário que chegava para o almoço dominical, uma tradição que havia se estabelecido naturalmente. Sim, as crianças haviam começado a chamá-lo de Tio Sebastião. No início foi difícil para ele aceitar o título, carregando o peso da culpa por Gabriel. Mas Valentina o havia ajudado a entender que honrar a memória do sobrinho significava aceitar o amor genuíno daquelas 5 crianças. "O que você plantou, campeão?", perguntou Sebastião, ajoelhando-se na altura do menino de 6 anos. "Girassóis. A tia Vale disse que eles crescem grandes e bonitos, como a nossa família", respondeu Joaquim, com um sorriso que derretia o coração de qualquer pessoa. Sebastião olhou ao redor e viu as outras crianças espalhadas pelo jardim. Rodrigo, agora com 13 anos, estava ensinando Benjamin a jogar futebol. Carolina cuidava de uma pequena horta de temperos e Isadora brincava com suas bonecas na sombra de uma árvore que haviam plantado juntos. "E onde está a mamãe Valentina?",
perguntou Sebastião, usando o título que as crianças haviam naturalmente adotado para ela. Tá na cozinha, fazendo aquele bolo de chocolate que o senhor gosta, disse Isadora, correndo para abraçá-lo. Nos últimos meses, Sebastião havia descoberto uma felicidade que nunca soubera que existia. Pela primeira vez na vida, ele tinha uma família real. Pessoas que o amavam não pelo seu dinheiro ou sucesso, mas simplesmente por quem ele havia se tornado. Entrou na casa e encontrou Valentina na cozinha, preparando o almoço com o capricho de sempre. Ela estava diferente, mais descansada, mais sorridente, com um brilho nos olhos que não existia quando trabalhava 16 horas por dia para sustentar as crianças. Como foram os exames médicos desta semana? Perguntou Sebastião, referindo-se aos check-ups regulares que todas as crianças faziam agora. Todos perfeitos, respondeu Valentina sorrindo. O médico disse que o Benjamin cresceu 5 centímetros nos últimos 4 meses e a Carolina finalmente ganhou o peso ideal para a idade dela. Era incrível como cuidados adequados, alimentação nutritiva e segurança emocional haviam transformado aquelas crianças. Todas estavam mais saudáveis, mais confiantes, mais felizes. E como está indo na escola? Continuou Sebastião. Rodrigo passou para o primeiro lugar da turma dele em matemática, disse Valentina com orgulho maternal. Carolina está participando do coral da escola e descobriu que tem uma voz linda. Joaquim aprendeu a ler completamente. Benjamin começou aulas de desenho e o professor disse que ele tem muito talento. E a pequena Isadora... A pequena Isadora o quê? Perguntou Sebastião curioso. Quer aprender piano, disse Valentina rindo. Disse que quer tocar uma música bonita para o Gabriel. Sebastião sentiu os olhos marearem. Nos últimos meses, Gabriel havia se tornado uma presença constante e positiva na casa. Eles haviam criado um pequeno altar com uma foto do menino, onde as crianças deixavam desenhos, flores e pequenas oferendas. Gabriel não era mais uma fonte de dor, mas sim de inspiração e união para toda a família. Então vamos providenciar um piano para ela, disse Sebastião, e aulas para quem mais quiser aprender. Você tem certeza? Não está sendo demais? Perguntou Valentina, ainda se acostumando com a ideia de que não precisava mais se preocupar com dinheiro. Valentina, disse Sebastião, segurando suavemente as mãos dela. Você salvou 5 vidas. Deu amor, esperança e futuro para crianças que não tinham nada. Não existe demais quando se trata do bem-estar dessa família. Naquele momento, todas as crianças entraram correndo na cozinha, trazendo a energia e alegria que haviam transformado a casa em um lar verdadeiro. Tio Sebastião, conta para eles sobre a fundação, pediu Carolina, referindo-se ao projeto que haviam desenvolvido juntos. A Fundação Gabriel Montemor havia se tornado realidade 2 semanas antes. Sebastião havia doado uma quantia significativa de sua fortuna para criar uma instituição dedicada a ajudar crianças em situação de risco. Valentina havia aceitado ser a coordenadora geral do projeto, usando sua experiência e sensibilidade para identificar crianças que precisavam de ajuda. A fundação já ajudou 12 famílias este mês, explicou Sebastião para as crianças. E sabem o que isso significa? Significa que 12 crianças agora têm a mesma chance que vocês tiveram. A chance de crescer com amor, segurança e todas as oportunidades do mundo. E tudo isso por causa do Gabriel? Perguntou Benjamin. Tudo isso por causa do Gabriel, confirmou Sebastião. Ele pode não estar aqui conosco, mas o amor dele continua salvando outras crianças através do trabalho que fazemos. Eu acho que o Gabriel está feliz, disse Isadora, com a inocência típica de seus 5 anos. Eu sonhei com ele ontem e ele estava sorrindo. Sebastião tinha aprendido a não questionar a sabedoria das crianças. Nos últimos meses, elas haviam lhe ensinado mais sobre vida, amor e propósito do que todos os seus anos de sucesso empresarial. Durante o almoço, uma tradição especial aconteceu.
Cada domingo, uma das crianças contava algo bom que havia acontecido durante a semana e depois todos faziam um brinde para o Gabriel e para a nossa família. Eu primeiro, disse Rodrigo. Esta semana eu ajudei um menino novo na escola que estava sendo deixado de lado. Lembrei do que a mamãe Valentina sempre diz, que quem recebeu amor deve passar amor adiante. Muito bem, meu filho, disse Valentina, beijando a testa do menino. Agora eu, disse Carolina. Eu ganhei uma medalha no concurso de redação da escola. Escrevi sobre nossa família e sobre como o amor pode transformar tudo. E eu, disse Benjamin, terminei aquele desenho grande que estava fazendo. É um desenho da nossa família toda junta, incluindo o Gabriel no céu, cuidando da gente. Eu também tenho, disse Joaquim. Aprendi a amarrar o cadarço sozinho e ajudei a Isadora a aprender também. E eu, disse Isadora, com sua vozinha doce, sonhei com o Gabriel 3 vezes essa semana e ele disse que está muito orgulhoso da nossa família. Quando chegou a vez de Sebastião, ele sentiu uma emoção profunda tomando conta de seu peito. Esta semana, disse ele, com a voz embargada, eu finalmente me perdoei por não ter salvado o Gabriel. Entendi que a melhor forma de honrá-lo é sendo o melhor tio, o melhor amigo e a melhor pessoa que posso ser para vocês. E eu, disse Valentina por último, esta semana eu entendi que minha missão na vida sempre foi esta: ser mãe. Não importa se é de filhos biológicos ou de filhos do coração. Vocês 6 são minha família. E não há lugar no mundo onde eu preferiria estar. Sebastião percebeu que Valentina havia dito vocês 6, incluindo-o na família. Seu coração se encheu de uma gratidão tão profunda que foi difícil conter as lágrimas. Após o almoço, enquanto as crianças brincavam no jardim, Sebastião e Valentina se sentaram na varanda para conversar sobre os planos futuros. Sabe, Sebastião, disse Valentina, às vezes eu me pergunto se tudo isso não é um sonho. Há 1 ano eu estava trabalhando 16 horas por dia, preocupada se conseguiria comprar comida suficiente para as crianças. E agora você tem tudo o que sempre mereceu, completou Sebastião. E as crianças têm todas as oportunidades do mundo. Não é só isso, disse Valentina. É que eu nunca imaginei que alguém pudesse mudar tanto como você mudou. Quando nos conhecemos, você era apenas um patrão distante. Agora eu sou parte desta família, disse Sebastião. E isso me transformou completamente. Antes, eu media meu sucesso pelos números da empresa, pelo dinheiro no banco. Agora, eu meço pelo brilho nos olhos dessas crianças, pelos abraços que elas me dão, pela paz que sinto quando estou aqui. O Gabriel ficaria orgulhoso, disse Valentina suavemente. Eu espero que sim, respondeu Sebastião, e espero que ele saiba que sua vida não foi em vão, que através da dor da sua partida nasceu uma história de amor que está salvando muitas outras vidas. Naquele momento, Benjamin se aproximou correndo, segurando um papel nas mãos. Tio Sebastião, mamãe Vale, olhem o que eu desenhei. Era um desenho colorido mostrando toda a família junta. Sebastião, Valentina e as 5 crianças de mãos dadas, com um menino sorridente flutuando acima deles, claramente representando Gabriel como um anjo protetor. Está lindo, meu amor, disse Valentina. Vamos colocar na geladeira junto com os outros? Não, disse Benjamin. Este é especial. Quero que vocês pendurem no escritório da fundação para que o Gabriel saiba que ele está ajudando outras crianças também. Sebastião abraçou Benjamin com força, maravilhado com a sabedoria e generosidade daquele menino de 8 anos. Quando a tarde chegou ao fim, e Sebastião se preparava para voltar para sua casa, algo que fazia cada vez mais relutantemente, Rodrigo se aproximou dele. Tio Sebastião, posso fazer uma pergunta? Claro, Rodrigo, qualquer coisa. Por que você não mora aqui com a gente? Você é parte da família, e famílias moram juntas. A pergunta pegou Sebastião de surpresa. Era algo que ele vinha pensando há semanas, mas não tinha certeza se seria apropriado sugerir.
Vocês gostariam que eu morasse aqui? Perguntou ele, olhando para as outras crianças que haviam se reunido em volta. Sim! Gritaram todas em coro, causando risos em Valentina. E você, Valentina? O que acha? Perguntou Sebastião respeitoso. Valentina olhou para as crianças, depois para Sebastião e finalmente sorriu. Acho que esta casa sempre teve espaço para mais um filho do coração, disse ela. E acho que o Gabriel aprovaria. Naquele momento, Sebastião soube que sua jornada de redenção estava completa. Não apenas havia honrado a memória de Gabriel, mas havia encontrado sua verdadeira família, seu verdadeiro propósito, sua verdadeira felicidade. 3 meses depois, Sebastião oficialmente se mudou para a casa da Vila Esperança. A empresa continuava prosperando sob sua liderança, mas agora ele trabalhava para sustentar uma família, para financiar a fundação, para tornar o mundo melhor para crianças como aquelas que havia aprendido a amar. A Fundação Gabriel Montemor já havia ajudado mais de 100 crianças, oferecendo não apenas recursos financeiros, mas também um modelo de amor e cuidado que Valentina havia aperfeiçoado ao longo dos anos. No primeiro aniversário da morte de Gabriel, após a transformação da família, eles organizaram uma cerimônia especial. Plantaram um jardim memorial nos fundos da casa, onde cada criança ajudada pela fundação era representada por uma flor diferente. Gabriel, disse Sebastião, falando com a foto do sobrinho, eu sei que falhei com você quando estava vivo, mas prometo que vou passar o resto da minha vida garantindo que nenhuma criança passe pelo que você passou. Sua memória será uma bênção para centenas, talvez milhares de crianças. E nós vamos ajudar, disse Carolina, falando por todas as outras crianças. Quando crescermos, vamos trabalhar na fundação também, para que a história do Gabriel continue salvando pessoas. Naquele dia, sob o céu azul da Vila Esperança, cercado pela família que o destino havia lhe dado de uma forma tão inesperada, Sebastião Montemor finalmente entendeu o verdadeiro significado da vida. Não se tratava de acumular riquezas ou conquistas pessoais. Tratava-se de amor, de família, de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Gabriel havia morrido, mas sua morte havia dado nascimento a uma história de redenção que salvaria incontáveis vidas. E na casa simples, mas cheia de amor da Vila Esperança, uma família improvisada, mas verdadeira, continuaria espalhando amor pelo mundo, uma criança de cada vez. A história havia começado com descoberta e culpa, mas terminava com perdão, amor e esperança. E em algum lugar, Sebastião tinha certeza de que Gabriel estava sorrindo, sabendo que sua breve vida havia plantado sementes de amor que floresceriam para sempre.